E se a gravidade não for uma força fundamental? Seja bem-vindo ao Despertar Quântico, o canal que veio para mostrar o poder ilimitado da sua mente. Curta o vídeo e compartilhe esta energia com o mundo. Inscreva-se no canal e compartilhe. Sua curtida faz toda a diferença. Ela ajuda o YouTube a levar este conteúdo valioso para mais pessoas. Existem 4 forças fundamentais: as forças nucleares forte e fraca, o eletromagnetismo e a gravidade. Mas, talvez, a gravidade não seja mais fundamental do que a força de uma faixa elástica esticada. Talvez a gravidade seja apenas um subproduto entrópico, um efeito emergente da tendência do universo à desordem. Se você permitir que a entropia o mantenha sentado por um momento, vou explicar tudo sobre isso. Nos ensinam que existem 4 forças fundamentais: as forças nucleares forte e fraca, o eletromagnetismo e a gravidade. Mas talvez a gravidade não seja mais fundamental do que a força de uma faixa elástica esticada. Talvez a gravidade seja apenas um subproduto entrópico, um efeito emergente da tendência do universo à desordem. Então, se você deixar que essa entropia o mantenha em seu lugar por um instante, vou lhe contar tudo sobre isso. A gravidade é a diferentona entre as forças fundamentais. Ela é enormemente mais fraca que as outras 3 e também não é uma força quântica. Pelo menos, não na relatividade geral, nossa melhor descrição atual da gravidade. E a gravidade tem resistido firmemente aos esforços de mais de um século para quantizá-la, para unificá-la com as outras forças fundamentais. Mas e se isso for porque a gravidade não é quântica? Na verdade, e se isso for porque a gravidade nem mesmo é fundamental? Existem várias propostas nesse sentido, incluindo o recente e badalado trabalho de Jonathan Oppenheim. Mas vamos precisar voltar a isso, porque há uma ideia que vocês nos pedem para abordar há anos. Essa é a gravidade emergente do físico holandês Erik Verlinde, que nos diz que não é uma força fundamental ou a curvatura do espaço-tempo que o mantém na cadeira agora, mas sim o aumento da entropia na borda do universo. Mas deixe-me recapitular, enfatizando os pontos mais importantes. Também vou adicionar um pouco de matemática que usaremos para construir a ideia de Verlinde. Mas, se matemática não é sua praia, relaxe. Vou fornecer tudo o que você precisa com palavras comuns. O princípio holográfico surgiu da termodinâmica de buracos negros, do fato de que a informação que pode caber dentro de um buraco negro é proporcional à sua área de superfície. Essa informação está escondida do mundo exterior, então isso também é a entropia do buraco negro, dada pela fórmula de Bekenstein-Hawking. Descobriu-se que o mesmo limite de informação se aplica a todo o espaço, de modo que, em princípio, é possível codificar o conteúdo de um universo em sua borda. Segundo o princípio holográfico, as partículas, campos, gravidade e leis da física que governam nosso universo também se manifestam sincronizadamente em sua borda infinitamente distante, mas compactada. Na borda dimensional inferior, livre de gravidade, um conjunto muito diferente de leis codifica tudo o que acontece no interior. A borda codifica o que chamamos de Boole, interior, e talvez vice-versa. O único mecanismo concreto conhecido para isso atualmente é a correspondência de CFT de Juan Maldacena, que infelizmente não se aplica exatamente ao nosso universo. Ainda assim, é uma pista forte de que existe uma versão que funcione. Na correspondência de CFT, o espaço interior, o Boole, contém uma teoria das cordas, e a gravidade emerge dentro dessa teoria. Mas não precisamos da teoria das cordas para ver como a gravidade pode ser uma previsão natural do princípio holográfico. Hoje vamos explorar uma ideia de como a gravidade também pode emergir nesse espaço como um efeito estatístico do que quer que esteja acontecendo na borda. Essa é a gravidade entrópica de Erik Verlinde. Embora a gravidade entrópica não seja amplamente aceita, ela é levada a sério por físicos respeitáveis. Afinal, existe uma conexão fascinante e ainda misteriosa entre gravidade e entropia, como descobriram Bekenstein e Hawking. Além disso, há uma elegância na ideia de Verlinde que parece estar nos dizendo algo, mesmo que não seja o quadro completo,
e talvez mesmo que esteja errado. Para entender como a gravidade pode surgir de maneira entrópica, vamos pensar em um sistema menos abstrato. Utilizaremos o mesmo experimento mental que Verlinde propõe em seu artigo sobre gravidade entrópica. Imagine uma molécula longa, livre para se mover e dobrar em qualquer direção. Colocamos essa molécula dentro de uma caixa com temperatura constante, com uma de suas extremidades fixada a uma parede da caixa. Ignorando quaisquer forças externas que possam atuar sobre a molécula, esperaríamos que ela se enrole espontaneamente. Isso ocorre porque, entre todas as configurações possíveis que a molécula pode assumir, é muito mais provável que ela esteja em uma configuração enrolada do que em uma reta. Essa é uma maneira de pensar sobre entropia. A molécula quase sempre assume uma configuração mais provável, de maior entropia, que é a de estar enrolada, porque existem muito mais microestados possíveis nessa configuração do que na reta. Manter-se reta seria uma configuração de entropia mais baixa, já que há muito menos maneiras de isso acontecer. Se tentarmos endireitar a molécula, precisaremos aplicar uma força e gastar energia para fazer isso. Se a soltarmos, ela se enrolará novamente, como se houvesse uma força efetiva puxando-a de volta para essa configuração enrolada. Mas, na verdade, não há nada mágico acontecendo. A molécula está compartilhando sua temperatura com o ar na caixa, seus átomos vibram aleatoriamente e estão sendo constantemente empurrados por moléculas de ar. Esses empurrões e puxões aleatórios direcionam a molécula para configurações mais prováveis, as enroladas. Existe uma relação simples entre a força entrópica necessária para puxar uma molécula e a entropia associada a essa ação. F igual T ds dx. Essa fórmula diz que a quantidade de energia, força vezes a distância puxada, é igual à temperatura do sistema vezes a variação na entropia causada por esse movimento. Em outras palavras, a força é igual à temperatura multiplicada pelo gradiente de entropia. Essa é a força entrópica, exatamente o que você experimenta ao puxar um elástico. Sempre que o movimento da matéria está a serviço de aumentar a entropia, surge uma força entrópica. Por exemplo, se comprimirmos todo o ar de uma sala em uma caixa e, em seguida, soltarmos, ele se expandirá rapidamente para preencher a sala, gerando uma força entrópica enorme no processo. A proposta de Erik Verlinde é que a gravidade também é uma força entrópica. A princípio, isso pode parecer estranho. A gravidade é uma propriedade do próprio espaço-tempo, mesmo do espaço vazio. Então, o que exatamente está puxando ou empurrando no espaço vazio? Verlinde constrói seu argumento no contexto de um universo holográfico, onde pelo menos uma dimensão do espaço também é emergente. Ele argumenta que a entropia das coisas na borda holográfica deve aumentar, e que esse aumento de entropia se manifesta como gravidade no interior. Para construir essa ideia, precisamos ter em mente duas imagens diferentes. Algo está acontecendo na borda e algo está acontecendo no interior, mas ambos representam a mesma coisa. Esses dois sistemas são descrições diferentes de um mesmo fenômeno. Vamos alternar entre essas imagens conforme necessário, mas é importante lembrar que elas são representações de um único sistema. Se isso soa confuso, saiba que você não está sozinho. Agora imagine que, em algum lugar no interior de um universo holográfico, temos uma estrela com uma certa massa. Vamos tentar determinar a força gravitacional produzida por essa estrela sem usar nenhuma teoria da gravidade, apenas visitando a borda. Para derivar uma lei de força gravitacional, queremos saber quanta força é sentida a diferentes distâncias. Então, imaginemos uma série de superfícies esféricas ao redor da estrela. Se a estrela for massiva e compacta o suficiente, uma dessas superfícies seria um horizonte de eventos, formando um buraco negro. Nesse caso, a entropia dessa superfície seria a entropia de Bekenstein-Hawking. Basicamente, ela representaria a quantidade de informação de tudo que caiu anteriormente através daquela superfície. Mesmo que a superfície não seja um horizonte de eventos, podemos atribuir a ela uma entropia. Essa entropia representa a quantidade de informação escondida no interior da superfície. Mas faz mais sentido pensar nisso na borda holográfica. Se este é um universo holográfico, as partículas nessa superfície mapeiam para a borda, e as partículas de todas as superfícies de diferentes tamanhos também mapeiam para a mesma borda.
A entropia de uma superfície está relacionada à informação oculta no interior dessa superfície. Verlinde propõe que a força gravitacional surge porque o aumento de entropia no interior de uma superfície esférica se manifesta como uma força entrópica, da mesma forma que vimos no caso do elástico ou do ar comprimido. Para entender melhor, consideremos a seguinte situação. Adicionamos uma pequena partícula com massa próxima a essa superfície esférica no interior do universo holográfico. Essa partícula perturba a configuração da entropia na borda correspondente, porque sua presença altera a quantidade de informação que é escondida no interior daquela superfície. Se aproximarmos a partícula ainda mais da superfície, a entropia total na borda aumentará. Esse aumento de entropia cria uma força entrópica que, estatisticamente, tende a mover a partícula em direção à superfície, ou, no caso do bulbo interior, em direção ao objeto massivo central, como a estrela que consideramos anteriormente. Com base nisso, Verlinde constrói uma fórmula que relaciona o aumento de entropia ao longo de pequenas distâncias, SXSX, com a força necessária para mover a partícula. Essa força é proporcional à temperatura do sistema e ao gradiente de entropia, como vimos antes. Ao juntar esses conceitos com as relações termodinâmicas e o princípio holográfico, chega-se a uma expressão que reproduz a lei da gravitação universal de Newton. Essa derivação é impressionante porque surge puramente de argumentos termodinâmicos e estatísticos, sem necessidade de postular a gravidade como uma força fundamental, gravidade entrópica e a relatividade geral. Embora Verlinde tenha mostrado que é possível derivar a gravidade newtoniana como um efeito emergente, a teoria geral da relatividade de Einstein é mais complexa. No entanto, em seu artigo de 2010, Verlinde sugere que os mesmos princípios podem ser estendidos para derivar as equações da relatividade geral. Ele argumenta que, se o espaço-tempo em si é emergente a partir da borda holográfica, então a curvatura do espaço-tempo e a gravidade associada também podem ser explicadas como efeitos entrópicos. Essa abordagem também tem implicações interessantes para a matéria escura e a energia escura. Em 2016, Verlinde publicou outro artigo onde propôs que os efeitos gravitacionais atribuídos à matéria escura poderiam, na verdade, ser explicados pela gravidade emergente. Segundo ele, a gravidade em escalas maiores do que as galáxias seria alterada devido a propriedades entrópicas associadas à borda holográfica. Ele também argumenta que a energia escura, a misteriosa força que acelera a expansão do universo, poderia estar relacionada a esses mesmos efeitos termodinâmicos. Críticas e limitações. Embora a gravidade entrópica seja uma ideia fascinante, ela enfrenta desafios significativos. Entre as críticas estão: dependência do princípio holográfico. A teoria assume que o princípio holográfico é aplicável ao nosso universo, mas isso ainda não foi provado. A correspondência é de CFT, que é a versão mais concreta desse princípio, não se aplica diretamente ao nosso universo, que tem uma geometria diferente. Conexão com a relatividade geral. Embora Verlinde afirme que sua teoria pode reproduzir as equações da relatividade geral, as derivações completas ainda não foram amplamente aceitas ou verificadas pela comunidade científica. Testes observacionais. A gravidade entrópica precisa fazer previsões que possam ser testadas experimentalmente. Embora algumas observações de galáxias e matéria escura possam ser consistentes com a teoria, ainda há lacunas no nível de evidências empíricas. Natureza do espaço-tempo. A ideia de que o espaço-tempo é emergente ainda é altamente especulativa e exige uma reformulação profunda da física fundamental. Conclusão: a gravidade entrópica de Eric Verlinde é uma tentativa ousada de repensar uma das forças fundamentais do universo. Ao tratar a gravidade como um efeito emergente, e não como uma força fundamental, ela desafia séculos de entendimento tradicional e abre novas possibilidades para unificar a gravidade com a mecânica quântica. Apesar das críticas e incertezas, essa teoria continua a ser uma área ativa de pesquisa e debate. Mesmo que a gravidade entrópica não seja a resposta final, ela pode nos apontar na direção certa para uma compreensão mais profunda da natureza do universo.